Hoje o tema é esperança em meio ao choro. Esperança em meio ao choro, e é ainda no profeta Jeremias. Estamos numa série de mensagens falando sobre os profetas. Semana passada falamos do profeta Jeremias também, e hoje vamos falar ainda do profeta Jeremias, mas em cima do livro Lamentações. Você já leu esse livro, Lamentações? Literalmente é um livro de lamentos, até mesmo pela história. O Jeremias é conhecido como um profeta chorão. E ele era um homem cheio de falhas, cheio de defeitos, ele tinha complexos de inferioridade, ele tinha muitas coisas internas, como qualquer ser humano tem. Talvez você tenha muitas coisas similares ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias era tímido, você pode parecer que não, mas ele era bem tímido. Mas quando Deus pega para usar, Deus é poderoso e transforma alguém que é tímido em alguém poderoso na palavra. Amém, irmão? É o Espírito Santo que faz isso. Não é a sua inteligência ou a sua capacidade, mas é o Espírito de Deus. Jeremias foi um homem que foi privado, que queria tanto se casar. Ele queria tanto ter uma família, e Deus falou, não, você não terá. Você estará exclusivamente separado para o meu ministério. Então ele tinha muitas indagações. E no livro de Lamentações, ele questiona Deus. Ele fica questionando Deus, mas será que realmente essa dor que nós estamos passando, será que de fato nós merecíamos tudo isso com tanta força assim? Ele começa a questionar a Deus, será que de fato o Senhor nos ama por passar por tudo isso? Será que então o Senhor nos abandonou? Você vê Jeremias, no livro de Jeremias e em Lamentações, questionando Deus, dizendo, Deus, o Senhor nos abandonou, o Senhor de fato nos desamparou, o que vai acontecer do teu povo? Ele era um homem comum, uma pessoa comum, como eu e você, irmãos. E quais são os momentos que você também passa diante de Deus e das aflições que você também não questiona? Será que Deus está comigo? Será que Ele me abandonou? Será que de fato Ele me ama? Talvez você já tenha perguntado isso. Ele também assim o fez. E tantos outros também fizeram. O próprio Jesus, como estava no Getsemane, lembra? Ele estava no Getsemane naquele momento de dor, e ele chora de angústia. E quando ele estava na cruz, ele diga, Senhor, ele fala lá, não vou repetir não, vai sair estranho aqui. Ele fala assim, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Até Jesus, no seu mais alto nível de dor, ele imagina que Deus tinha desamparado ele. Mas é claro que não. É claro que não, porque Ele é Deus. Mas ele estava passando por um momento extremo de dor. Mas ele não deixou de confiar em Deus, nem Jesus e nem nenhum outro mais. Deixou de confiar em Deus. Então essa é a mensagem também para você. Não importe a dor, não importe a luta que vem sobre você, nunca duvide do caráter de Deus, nunca duvide do amor de Deus, nunca duvide porque Ele está aqui, Ele ama você, Ele está contigo, amém? Para você entender o contexto de Lamentações. E lembrando um pouco a mensagem de domingo passado. Lembrando que domingo passado falamos do último rei de Judá, chamado Zedequias. A mensagem de Jeremias para Zedequias era, você precisa se render a Nabucodonosor. E era uma mensagem difícil, porque o rei estava ouvindo uma mensagem que ia contra a lógica. Render-me. Então você está dizendo que Deus está mandando eu me render? Essa é a lógica de Deus. Mas Deus não é aquele que lá em Jericó mandou dar 7 voltas e as muralhas caíram? Não é esse Deus que mandou um anjo e destruiu todo o exército sírio? Por que Ele não faz agora? E agora a mensagem de Deus é nos render? Então eles começam a acusar Jeremias como um espião de Nabucodonosor e não consegue ouvir a Deus. Zedequias, então, ele resiste em sua própria lógica e, por causa disso, ele foi capturado, não somente ele, toda Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e tudo foi destruído, e não era para ser assim. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus, eles iriam ser escravos, mas ninguém seria morto. A cidade não seria destruída, o templo não seria destruído, não era de Deus isso acontecer. Mas eles resistiram e assim aconteceu. E é trágico, porque quando Zedequias foi preso, Nabucodonosor pegou os seus filhos. Isso é história, tá? O Nabucodonosor pegou os seus filhos e diante do rei Zedequias, Nabucodonosor executou todos os filhos do rei na frente dele. E como punição, ele diz assim, isso vai ser a última coisa que você vai ver
E depois que os filhos são executados, o Nabucodonosor cega os olhos de Zedequias e ele vai como escravo, como um homem cego, escravo na Babilônia. Todo o templo foi destruído, todas as muralhas foram destruídas, muita gente morreu, muitos daqueles foram para a Babilônia, e entre eles, você vai ver a história de Daniel, foi muitos que foram para a Babilônia, muitos ficaram mortos, e o que ficou em Jerusalém destruído era justamente pessoas mais idosas, pessoas com lepra, pessoas que tinham lepra, as pessoas mais problemáticas em questão de saúde ficou. E Jeremias ficou ali para ampará-los. Imagine a cena, uma cidade completamente destruída, um povo faminto, onde a fome era tão grande que as mulheres estavam já devorando, revezando com as mães para comer os filhos por causa da fome. Que cena desesperadora! E agora Jeremias está ali, olhando a cidade destruída, o muro destruído, o povo morto, outros foram levados, e o que ficou cheio de problemas. E Jeremias dobra os seus joelhos e chora. E agora, Senhor? E agora? E aí ele escreve o livro de Lamentações. Mas aí, o livro de Lamentações, no final, vai mostrar, e Deus vai mostrar isso, que Deus não desamparou o seu povo. Deus é e sempre foi a única esperança de Israel. E é o que eu quero dizer para nós hoje. Deus é a nossa única esperança. Amém, irmãos? Deus é a nossa única, não há outra, única esperança. E esperança, irmãos, não confunda esperança com otimismo. Ser uma pessoa otimista é quando você está em uma situação adversa da sua vida e você consegue encontrar pontos positivos. Ok, isso é muito bom de você ser uma pessoa otimista, de você encontrar o lado bom das situações e não ficar focado no lado errado, o lado ruim. Ok, mas esperança não é isso, esperança não é otimismo. Esperança é acreditar que algo bom virá, mesmo que a sua situação, você olhe e não encontre nada de bom ali. É você olhar para as situações e você não consegue encontrar nada de bom, mas mesmo assim você tem esperança, não na sua própria inteligência, mas em Deus que vai mudar tudo na história. Irmãos, nós vivemos em um mundo completamente caído e destruído pelo pecado. E segundo as Escrituras, o mundo, meu filho sempre gosta de perguntar, o meu filho Arthur gosta de perguntar, papai, será que os dias vão ficar melhores? Bom, em algumas situações pode sim melhorar para nós individualmente, mas segundo as Escrituras, não. É um destino final de destruição. Imagine que o nosso planeta, a nossa sociedade está com câncer terminal. A metástase, né, já se espalhou e não tem mais solução. Solução em relação a nós mesmos. Só Jesus, que vai vir regenerar o seu povo e aqueles que se rendem a Ele e transformar a terra. Isso já é declarado pelas Escrituras. Então, o que fazer? Colocar a minha vida e a minha esperança somente nele. Eu quero ler o texto para você de Lamentações, principalmente no capítulo 3, o choro de esperança de Jeremias. Nesse texto, Lamentações, capítulo 3, e eu vou começar no versículo 19, e ele vai pular alguns versículos aí, mas depois leia com calma na sua casa. Lamentações 3, a partir do versículo 19. Veja a lamentação do profeta neste texto. Ele diz assim, a partir do versículo 19, na versão NVI: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha o texto como já começa. A minha alma desfalece dentro de mim. Mas aí ele continua dizendo assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Ponha o seu rosto no pó,
Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir. E engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemo-nos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O que precisa ser restaurado, então, na vida, na situação aqui de Israel? E o que precisa ser restaurado também em nossas vidas? Você vê o texto dizendo, não é tanto de Deus o que provém desgraças como bênçãos. Deus é Senhor e governador de todas as coisas. E Ele é como um pai. Você se considera um filho de Deus, sim ou não? Se você então é filho de Deus, como João 1,12 diz, que se você crê em Jesus Cristo, Ele então lhe tornou filho e filha de Deus. Então, como pai, Ele não é um pai ausente. Ele não é um pai negligente. Se você, como filho, de alguma forma se desviar do caminho, Ele sempre vem com laços de amor e longanimidade para te trazer de volta. Mas se você for obstinado, você sabe o que significa obstinado? Teimoso no erro, chega um ponto que Deus permite situações difíceis para te corrigir. Não para destruir você, não para matar você, mas para corrigir você. Israel, a nação de Israel era como uma nação filha para Deus. E Deus vem, desde os profetas, Isaías e tantos outros profetas falando, volte-se para mim, pare com essa idolatria, volte-se para mim, pare com isso. Tantos homens de Deus veio anunciando esse retorno para ele, mas o povo era obstinado no erro. E por causa disso, sofreu todas essas consequências. Mas eu quero dizer para você, irmãos, é tão maravilhoso saber que da mesma forma que Deus corrige, e a correção dele, a Bíblia mesmo diz lá em Tiago, que a correção não é legal. Quem gosta de ser corrigido? Qual é o filho que gosta de ser corrigido? Até mesmo você, se você for corrigido, seja por quem for, você não se sente bem, é desconfortável, não é verdade? Mas a correção de Deus é em amor e é sempre para o nosso bem, para que eu e você venha a amadurecer na fé. Então, quando você perceber que Deus está corrigindo você em alguma situação, alegre-se. Eu sei que é difícil, mas alegre-se. E tenha esperança, porque Deus é misericordioso e Ele não permitirá que esse período de correção seja por muito tempo. Veja, a situação e a história de Israel mostra para nós justamente isso. E quais são as lições que podemos entender disso? Qual é o caminho para essa restauração? Primeiro ponto que eu tirei, olhando para esse texto que nós lemos em Lamentações 3, é o caminho para a restauração começa no último versículo, que é o versículo 40, que diz assim, examinemo-nos e submetamos à prova os nossos caminhos. Que você possa fazer isso hoje. Hoje participamos da ceia. E Paulo fala a mesma coisa. Examinem-se, né? Lembre-se do texto de 1 Coríntios 11? Examinem-se a si mesmos. E o texto aqui também de Lamentações diz, examinemo-nos e submetamos à prova os nossos caminhos. Isso quer dizer, a nossa vida, a forma como pensamos, a forma como temos vivido a nossa vida cristã, coloquemos isso à prova. E se você entender que tem desvios aí, volte-se para o Senhor. Então, o primeiro ponto para esse caminho de restauração, avalie os resultados de sua vida e veja se são fruto de suas próprias decisões. Avalie como você está vivendo hoje. Você está feliz e satisfeito? Você, claro, não precisa responder. Você está feliz e satisfeito em como está a sua vida física, sua vida espiritual, sua vida sentimental? Como está a sua vida profissional? O seu relacionamento com o seu cônjuge, no seu casamento, você está feliz? Você está feliz? Tem algo problemático lá? Avalie se o que está acontecendo em qualquer área da sua vida não é resultado de decisões suas. Não é resultado de suas próprias decisões.
Então, esse é o ponto que o texto nos chama, como Lamentações coloca, que Israel não fez. Mas lá no exílio, depois de 70 anos, eles começam a meditar e a refletir no que eles fizeram. Então, a mensagem de Jeremias para o povo de Israel é também para nós hoje. Examinemo-nos e veja se aquilo que você tanto reclama não é fruto de suas próprias decisões e escolhas. Eu já contei aqui, parece bobo, não é verídico essa história, mas é apenas uma história ilustrativa. A história do cachorro sentado no prego. Um motorista foi abastecer o seu carro e ele chegou dentro do posto e ele pediu para completar o tanque e ele viu um cachorro bem no cantinho sentado, grunhindo, chorando muito. E ele estava grunhindo, mas estava tão alto aquilo que o rapaz falou para o frentista: por que esse cachorro está chorando tanto ali? Por que ele está gritando e chorando tanto? O frentista falou: porque ele está sentado em um pedacinho de madeira com um prego. Aí o moço falou assim: então por que ele não sai dali? Aí o frentista respondeu: porque provavelmente o prego não esteja doendo tanto assim. Você entendeu? Tem tanta gente reclamando de tantas coisas. Reclama do tempo: ai, está muito frio. Ai, está muito calor. Ai, está chovendo muito. Ai, não chove nada. Reclama do trabalho. Reclama do salário. Reclama do filho, reclama da esposa, reclama do esposo, reclama do casamento, reclama de tudo isso, mas não faz nada para mudar, né? Não faz nada, está sentado no prego, e o prego talvez não esteja doendo tanto assim. E isso aqui é o que estava acontecendo com Israel. Israel estava ali reclamando achando que Deus não estava abençoando eles como deveria abençoar, mas eles estavam fazendo tudo errado. Eles estavam fazendo tudo o contrário, não faziam o diferente, que é a verdade, a vontade de Deus. E pode ser também a nossa situação hoje. Avalie-se você hoje. Será que, de fato, às vezes você vê relacionamento de casal e fala assim: eu queria tanto, a minha esposa não é a pessoa que deveria ser para mim. Ela deveria ser assim, mas talvez ela está fazendo isso por sua culpa. Ou talvez a mulher reclame: o meu marido é assim, meu marido é desse jeito. Talvez você, esposa, não esteja sendo a mulher ideal que deveria ser. Ou você reclama dos seus filhos e tudo mais, mas talvez você não esteja tão próximo, educando seus filhos como deveria educar. Eu não reclamo do meu trabalho, porque é assim, assim, assim. Talvez você não esteja sendo excelente como deveria ser, e por isso você não é promovido, por isso você não recebe um aumento nem nada. Talvez, eu estou reclamando do governo. O governo é isso, é problemático. Mas o que você faz para ajudar no seu bairro? O que você faz? Será que talvez você reclame do governo, dos problemas da política, mas quando você está lá tomando um suquinho, você joga a garrafa no chão e suja a calçada? E o que adianta? Então, muitas vezes, o que vivemos e o que vivenciamos pode ser muitas vezes frutos de suas próprias escolhas. Fruto de suas próprias decisões. Então, o que a Bíblia diz? Seja, agora dizer homem ou mulher, bata no peito e fala assim: é responsabilidade minha. Isso aqui eu avaliei, isso aqui que eu tanto reclamo na minha vida é responsabilidade minha. Eu vou mudar. Amém, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Você decida mudar, é isso que Deus espera, se você entender. Mas pode acontecer sim, irmãos, de você estar sendo fiel em tudo. Não perfeito, você está ali fiel em tudo e mesmo assim situações difíceis vêm. E Deus permite isso. Aí é chamado não de tentação, é a prova de Deus. E quando Deus faz isso, é porque Ele quer te colocar em um outro nível, em um outro patamar, em um outro nível de relacionamento com Ele. Ele quer te colocar em um outro padrão de relacionamento com Ele. Então, não se entristeça. A pergunta, o que eu e você devemos fazer é: examinemo-nos e submetamos. Pare de culpar: o culpado é meu marido. Eu estou assim porque culpado é meu marido. O culpado é minha esposa. O culpado, muitas vezes é eu, né? O culpado é o pastor, né? Que não me visita, que não faz isso, que não faz aquilo. Entende? E sempre procura culpados. Olhe para si mesmo e diga: olha, não, a culpa é minha. Eu estou vivendo isso porque é minha. E eu vou buscar a meu Deus, porque Ele é a minha única esperança. Amém, irmãos? Ele é a minha única esperança de transformação e mudança. Não ponha sua confiança nos homens, que nem pregamos domingo passado. Sua confiança tem que estar em Deus. Em Deus.
Segundo ponto do texto é: quebrante seu coração, ajuste a rota da sua vida, volte-se para o Senhor. Veja, no versículo de Lamentações, Jeremias fala assim, ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. O que ele quer dizer? Humilhe-se, seja humilde diante de Deus. Não seja arrogante de dizer, não, eu não tenho culpa nenhuma de nada. Não, a culpa é minha. Eu falei contigo, Senhor, coloque o seu rosto no pó e clame por ele. E o mesmo texto vai dizer, eu sou rico em misericórdia, eu sou rico em amor, em compaixão, e restaurarei a sua vida. Então quebrante o seu coração, ajuste a rota de sua vida, volte-se para o Senhor. Lembre-se de como Deus é bom e que Ele tem misericórdia de você. Coloque sua esperança unicamente no Senhor. No capítulo 5 de Lamentações, lá no versículo 21, ele vai finalizar o capítulo dizendo assim, restaura-nos, Senhor, restaura-nos para Ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Que essa seja também a nossa oração. Nessa época, eu não me engano, acho que é em maio, geralmente até hoje o povo judeu, quando chega nesse período onde o povo foi cativo, foi mais ou menos em maio, todas as sinagogas, templos lá judaicos, eles leem Lamentações. E eles leem Lamentações. E toda vez que eles leem Lamentações, e Lamentações vai até o versículo 22. No versículo 22 desse capítulo vai dizer assim, e se caso o Senhor nos abandonou de fato? Para eles não pararem de uma forma tão trágica e dramática, eles voltam a reler o versículo 21, que é esse aqui, restaura-nos a Ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como o dia antigamente. Trazer aplicações para nós e já concluir essa mensagem. E nessas aplicações, conclusão e aplicação, veja a carta que Deus pede para Jeremias escrever para os exilados. Olha a carta diretamente de Deus para aqueles que estavam lá exilados, lá na Babilônia. Diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, e esses exilados pode ser se vai para nós também, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ele diz assim, olha os conselhos de Deus, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Olha só, Deus diz, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela também. Olha só o conselho de Deus para um povo que estava exilado na Babilônia. Irmãos, a Bíblia diz lá em Apocalipse que o sistema do mundo é a nova Babilônia. E um dia essa nova Babilônia, que é o sistema, porque a Babilônia física dos anos atrás era um arquetipo da Babilônia de hoje, do sistema governamental de hoje. E essa Babilônia do nosso sistema do mundo irá cair, segundo Apocalipse 19. Ela irá cair. Então, quer dizer, nós também vivemos no exílio daqui da terra. 1 Pedro diz que eu e você somos como os forasteiros e peregrinos. Quer dizer, o mundo não é nossa morada final. Você entende isso, irmão? Sim ou não? A nossa morada final é os céus, na presença de Deus. Lá é nosso lar. Aqui estamos de passagem. A Bíblia menciona que nós, esse mundo contemporâneo onde nós estamos, é como nós estamos sendo como exilados em uma terra estrangeira. E qual é a nossa posição neste lugar? É o conselho de Deus para eles e para nós também. Qual é o conselho? Construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos. Quer dizer, trabalhem com excelência, prosperem neste lugar. Olha só o conselho de Deus para os exilados. Os exilados poderiam chegar lá e ficar lá. O quê? Eu vou ficar servindo aos babilônios? Eu vou montar um motim, vou me rebelar contra eles. Não é esse o conselho de Deus para eles. Chegando lá, trabalhem com firmeza e excelência. Construam suas casas. Seus filhos, casem-se e multipliquem
multipliquem-se e não regridam, não diminuam. Olha o que Deus diz: busquem a prosperidade da Babilônia. Olha o que Deus está dizendo para eles: busquem a prosperidade da Babilônia e orem por eles. Olha o conselho de Deus. Qual é a aplicação para nós hoje? Nós estamos vivendo em um país, que é o nosso Brasil, que é lindo e maravilhoso, e mesmo estando em uma política que não é legal, a política realmente é muito suja, mas mesmo assim Deus pede para que a gente faça o quê? Ore pelos nossos governantes. Você acha que era fácil Daniel orar, Daniel e aqueles que estavam lá orar por Nabucodonosor, um homem que tinha acabado de destruir sua cidade e matar provavelmente muitos dos seus parentes? O conselho de Deus é: orem por eles e pela cidade. Orem e busquem a prosperidade da Babilônia. Então, conselhos para nós: no meio da dor, continue a fazer o que você precisa fazer. As pessoas tendem a parar. No meio da dor e da aflição, as pessoas tendem a ficar parado, reclamando, olhando para a dor. O texto diz: se você está passando por um momento difícil, faça o que você sabe que precisa fazer. Não é para parar as coisas. Eu tô me sentindo mal. Já para tudo. Às vezes para de vir na igreja, para de fazer as coisas básicas. E eu digo para você, voz de Deus para a sua vida: não pare. Não pare de fazer o básico, só porque uma dor veio até você. Esse é o conselho. No meio da dor, continue a fazer o que precisa ser feito. Segunda aplicação: multipliquem e não diminuam. Quer dizer, prosperem, porque ficar parado, irmãos, é retroceder. Olhe para a sua vida. No ano passado para cá, o que mudou na sua vida? Do ano passado, o que você fez que melhorou você? Porque você ficar parado é retroceder. Então, o conselho é: multipliquem-se, não diminuam, avancem, mesmo num período de dor. Trabalhem com excelência, orem pelo seu país e pelos governantes. E por último, Jesus é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança e um dia Ele nos levará para o verdadeiro lar. Amém, irmãos? É claro que Lamentações tem muita coisa a se falar, mas eu quis só me pautar nisso. No momento de dor, guarde bem isso. No momento de dor, não pare de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Continue a amar, continue a servir, continue a ser fiel na igreja, fiel, que eu digo, firme na igreja, forte com os irmãos. Continue, não pare por causa de uma dorzinha aqui. Nós somos como soldados, amém, irmãos? Nós somos como soldados e o Senhor disse, no meio da batalha, se você se machucou, dá uma pausa, busque o enfermeiro espiritual para te ajudar, mas continue na batalha, mesmo que doendo, mesmo que machucado, continue, porque Deus há de abençoar você e prosperar você. Que assim seja entre nós. Amém, irmãos?